Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, tudo bom com vocês? Espero muito que esteja. Comigo, com minha família, vai tudo bem, graças ao meu bom e eterno Deus. Vim aqui trazer mais uma mensagem da parte do Senhor para a tua meditação, para a nossa meditação, porque eu também medito nessa palavra antes de meditar junto com vocês. Hoje nós vamos estar meditando em Hebreus. Abram aí a Bíblia de vocês. Vou deixar passando aqui na tela para facilitar vocês procurarem aí enquanto eu espero. E vamos ler o capítulo de número 11. Alguns versículos aqui. Vou dar início lendo o primeiro versículo, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê ou que não se vê. Porque muitas pessoas, meus irmãos, falam que tem fé, mas quando as coisas apertam, quando as dificuldades batem na porta, perdem a fé com muita facilidade. Então vamos hoje entender o que a fé é capaz de fazer na vida daqueles que verdadeiramente cultivam uma fé genuína, uma fé saudável que vem da parte do Senhor. Então, nesse versículo que nós lemos, está falando que a fé, ela é um firme fundamento, né? Não basta ser uma fé, tem que ser firme, entenderam? Se sua fé não estiver firmada na rocha que é Jesus Cristo, infelizmente, na hora que as dificuldades baterem na tua porta, você vai começar a colocar a sua fé em dúvida. Você não vai acreditar que aquilo que você tanto espera, que você tanto ora, que você tanto pede ao Senhor vai se cumprir. Porque a sua fé estará sendo colocada em dúvida. Porque ela não está firme. Ela não está firmada em Jesus, que é a nossa rocha. Que nós possamos ter uma fé firme e inabalável para enfrentar os momentos de adversidade que surgem no nosso caminho, no decorrer da nossa vida aí. Então, ter fé é você firmar o seu pensamento, é firmar sua crença em um Deus todo-poderoso, mesmo sabendo que você é falho e pecador, mas você tem se esforçado, tem renunciado por amor à obra do Senhor, por amor à tua salvação. Então você vai continuamente esperar no Senhor, porque se sua fé estiver firme, você vai conseguir entender que aquilo que você pede, por mais que você não esteja vendo, uma hora ela vai chegar. Porque a fé, lembre-se, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, o que você tem esperado? Você tem esperado bênçãos da parte do Senhor? Você tem esperado uma cura, uma libertação, uma transformação? Você tem esperado um casamento? Você quer uma restauração no seu lar, na sua família, dentro da sua casa? Você está esperando por acaso seu filho sair de uma vida que não agrada a Deus? Né? Muitas das vezes lançado no mundo das drogas, da prostituição, da bebedeira, dos vícios, de todos os tipos de coisas que a gente não deseja para os nossos entes queridos. Mas se a nossa fé estiver firmada nessa rocha inabalável que é o Senhor Jesus, uma hora a sua bênção vai chegar. Mas se você duvidar, essa fé, ela não é uma fé firme que vai te fazer conquistar coisas tremendas da parte do nosso Deus. Aí aqui no versículo de número 2 vai dizer assim: porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. No versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o que essa palavra quer dizer? Que tudo que você vê aqui na terra, toda a obra foi feita pelas mãos de Deus. Porque os homens, os que estudam a ciência, né, os que estudam aí como foi criado o mundo, acham que o mundo foi criado com uma explosão. Só que não, porque não foi feita por nada do que é aparente, do que você consegue ver. Foi feito por um Deus que você não vê, mas se você crer, Ele te dará sinais de que Ele existe. Ao olhar a nossa vida, a nossa trajetória desde quando nascemos até aqui, percebemos em vários diversos momentos que o Senhor, Ele existe. Ele é a razão do nosso existir, Ele é o motivo do nosso respirar, Ele é a nossa alegria, Ele nos dá paz. O Senhor faz dos nossos dias tristes dias mais felizes. Eu falo por experiência própria. Tenho vivido grandes bênçãos da parte do Senhor na minha vida, desde que eu nasci até o dia de hoje. O Senhor, depois que eu me voltei para Ele, que eu entreguei a minha vida para Ele, Ele tem me dado bênçãos sem medidas. Eu não vou dizer para vocês que eu não passo por adversidades, provações, tribulações, porque a palavra diz que no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu, o Senhor Jesus pagou o preço,
e nós vamos desfrutar da nossa bênção enquanto estivermos aqui, e quando nós partirmos para a glória, vamos desfrutar ainda mais, porque será eternamente. Então, irmãos, creia sempre no Deus que te criou e que formou este mundo lindo e maravilhoso que está à nossa volta. Quando a gente abre, muitas das vezes, um aplicativo da internet, né? Eu gosto de pesquisar pelo YouTube. Eu coloco lá, assim, os lugares mais lindos do mundo. Meus irmãos, eu fico encantada com a beleza que Deus criou. E aí eu começo a pensar, imagina o que está preparado no céu para aqueles que vencer. Coisas inimagináveis. É assim que a palavra nos fala. Que ninguém conseguiu imaginar, pensar, para saber como que vai ser lá. Então vai ser grandiosamente mais bonito do que aqui. E se aqui nós já vimos paisagens, lugares lindos, mares lindíssimos, encantadores, imagina o que está preparado para nós lá no céu. É coisa grande, porque nós somos filhos de um Deus grande. Então ele não tem coisas pequenas para fazer nas nossas vidas, né? Ele tem o melhor para nossas vidas. Aí diz assim no versículo 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, deu o seu melhor para Deus, Abel deu o melhor para Deus, porém, Abel, né, achou o testemunho diante de Deus. O Senhor era com Abel, recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Que você também venha fazer esforços para que o Senhor venha receber as suas ofertas. Porque não adianta, irmãos, viver uma vida de aparência, de engano e de mentira na presença do Senhor. Levando sua oferta grande, né, dizimando, ofertando, ajudando os pobres, necessitados, os doentes, fazendo essa obra. Mas o seu coração cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de palavras maledicentes contra o seu próximo, não perdoando aqueles que te ofendeu, não liberando perdão para quem te pediu. Então, se você fizer uma oferta, mas o seu coração estiver cheio de coisas que o Senhor reprova, nessa oferta ele não recebe. Então, que venhamos andar em retidão com o Senhor todo o tempo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes de sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha só, Enoque não morreu, ele não partiu da terra pela morte que nós vamos partir. Ele foi trasladado, levado para Deus. Deus o tirou da terra sim, porque ele tem esse poder para fazer isso nas nossas vidas. Mas temos que ter uma vida de comunhão genuína com Deus, né? Aquele homem ali, ele achou graça diante de Deus de uma forma tão grande que o Senhor não deixou ele experimentar a morte, mas o levou, né? Então, olha que coisa linda, isso é um testemunho forte, edificante para as nossas vidas. Isso é para você ver que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena viver do jeito que Deus quer, porque Ele tem coisas muito melhores para nós lá no céu. Aqui na terra estamos de passagem, somos peregrinos nessa terra. Não podemos viver nos apegando aos bens materiais que nós possuímos aqui ou que nós desejamos conquistar, ao futuro. Não, temos que viver a nossa vida aqui apenas focado no céu. Vou viver, vou trabalhar, vou comer, vou correr atrás, mas o meu alvo é o céu. Quando você viver assim, você vai ver que o dia que o Senhor quiser te levar, você vai estar preparado. Hoje eu me sinto preparada. Antes eu não me sentia, eu tinha medo de que o Senhor Jesus voltasse e eu fosse deixada para trás, porque a minha vida estava toda errada. Quando nossa vida não está do jeito que agrada a Deus, a gente tem medo do Senhor voltar para nos buscar, tanto individualmente quanto coletivamente no arrebatamento. Mas quando a gente se entrega para Deus de verdade, irmãos, e vive a vida com Deus da maneira que Ele quer, a gente não se preocupa mais. A gente só quer saber de ir para perto dEle. E hoje eu posso dizer que eu não tenho mais medo de partir dessa terra. Tudo que eu tenho, eu glorifico a Deus por ter me dado. Ele é bom. Ele tem me feito coisas grandes que eu nem mereço. Mas eu não me apego mais às coisas daqui. Vivo, como, durmo, acordo, oro, vou para a igreja, leio a palavra,
converso com os amigos, com os irmãos, com os parentes, amo a todos à minha volta, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas e quero estar perto dele cada dia mais. E o dia que ele quiser me buscar, eis-me aqui. Eu digo, pode vir, Senhor, porque eu estou sedenta de morar no céu. Então, que nós possamos ter essa convicção, né, de que agora, nós fazendo a vontade do Senhor, podemos estar na espera de que a qualquer momento ele nos leve daqui. Mas muitos têm medo, porque está vivendo uma vida a qual o Senhor não aprova. Então, quando Deus levar ou permitir a sua partida da terra, você não sabe o destino da sua alma. Mas que nós possamos andar cada dia mais, irmãos, renunciando aos nossos pecados, renunciando à nossa carne, os desejos que nos corrompem, e que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor todos os dias, crendo que Ele tem o melhor para nós lá, não aqui na terra. E aí os próximos versículos falam assim, que é o versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o Senhor tem galardão para a tua vida. Ele tem bênçãos, vitórias para a tua vida e para a tua casa. Mas é necessário que você creia. Então quem não tem fé não agrada a Deus. Já lemos aqui. O Senhor quer que nós venhamos ter fé. Temos que acreditar nele, mesmo que nós nunca o vimos, né? Por isso que a palavra de Deus fala que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você vê a Deus? Você não vê a Deus. Você viu Jesus? Eu também não vi Jesus. Mas muitos viram Jesus e contaram, e escreveram. E hoje temos a palavra santa para nos orientar como foi aquela época, para nos dizer o que aconteceu. E por meio dessa palavra, que é boca de Deus na terra falando conosco, nós alimentamos a nossa fé. Nós estamos cada dia mais cientes que sim, existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o único Deus, digno, justo e fiel. E tem sim o seu Filho que veio se entregar por nós. Infelizmente ainda existe muitas pessoas que não acreditam, muitos ateus, mas elas não descobriram o quão bom e maravilhoso é conhecer e adorar esse Deus tão lindo e poderoso. Então, irmãos, tenha certeza, tenha convicção que se você é uma dessas pessoas que crê, que tem fé nesse Deus, que independente da sua situação, dos seus problemas, das suas dores e aflições, você continua adorando Ele, continua pedindo para Ele força para lutar, para conseguir. Se você faz tudo isso que eu falei, pode ter certeza, você vai receber um galardão, um presente de Deus, uma bênção sem medida. Porque aqui vai dizer que somente os que o buscam vai receber esse galardão, que é o galardão da vida eterna. No versículo de número 7 vai dizer, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando Noé recebeu a notícia dada por Deus que iria destruir a terra, irmãos, e que viria um dilúvio, Noé simplesmente creu. Isso é fé. E começou a fazer aquela arca que o Senhor tinha ordenado para ele. Todas as instruções o Senhor passou para Noé. Se Noé não acreditasse, se ele não tivesse fé, vocês acham mesmo que ele ia construir aquela arca juntamente ali com a sua família? Não ia. Mas ele teve fé e por isso alcançou salvação para sua família e para sua vida. E foi, né, mantido vivo na terra. E todas as outras pessoas morreram. Só sobrou ele e a sua família. Porque ele teve fé na voz do Senhor. O que o Senhor falou, ele acatou e obedeceu. Ele viveu da fé e fez a arca por longos anos, até que se cumpriu o dilúvio. No versículo de número 8 diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Será que se Deus falar para nós, levanta-te e vai a uma terra que eu te mostrarei, sai aí do meio da tua família, do meio dos teus, e pega tudo que é teu e parte, que eu vou te mostrar onde tu vai residir. Será que nós faríamos isso? Será que nós juntaríamos nossas roupas, o que desse pra gente carregar, iríamos partir sem destino, sem saber para onde nós iríamos? Porque isso é fé, irmãos. Abraão, ele era filho de um homem que se via a outros deuses, deuses falsos. Mas ele não se apegou a isso. Ele ouviu aquela voz, acreditou, teve fé e foi. E ele teve a terra por herança. O Senhor o abençoou. Abraão, tido como o pai da fé. Então, que nós possamos também ouvir a voz do nosso Deus e acreditar. Dar ouvidos à voz dele e obedecer. Porque grandes coisas, eu tenho certeza, que ele tem para fazer em nossas vidas. Basta somente crer. Então, irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, vou finalizar por aqui, porque tem muita coisa legal nesse capítulo 11 de Hebreus. Leia aí
todo o capítulo 11 de Hebreus, que você vai ver como fala de várias pessoas da Bíblia que teve fé. Então Deus está deixando claro, escrito aqui, ó, faça como eles, tenha essa fé que edifica, que salva, que transforma, que liberta e que faz você ser feliz enquanto está nessa terra. Porque todos estes aqui foram alcançados com a promessa do Senhor cumprida enquanto eles estiveram aqui e viveram aqui, né, fazendo a vontade do Senhor e o Senhor abençoando suas vidas. Amém? Vamos estar então encerrando com uma oração breve. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a Ti toda a honra, meu Senhor, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Pai, eu quero Te agradecer por este vídeo. Mais uma vez, estou aqui na dispensação do Teu Espírito Santo para falar com o Teu povo. Alcança essas vidas, meu Senhor, que estão aqui, Senhor, assistindo esse vídeo. Que essa palavra não volte vazia. Que essa palavra preencha o coração dessas pessoas, meu Deus. Desperta, Senhor, as pessoas para ter mais fé em Ti. E as que têm, que elas possam orar para que o Senhor venha aumentar a fé delas, meu Senhor. Que elas não venham deixar as dificuldades da vida, Senhor, o sofrimento, as lágrimas, a dor, abalar a sua fé. Mas que continuem firmes na Tua presença, fazendo a Tua vontade para que o Senhor também faça acontecer aquilo que elas tanto querem e esperam da parte do Senhor. Fica conosco, abençoa nosso dia, nossa casa, nossa família, nos dando paz, saúde, livramentos. Ó, meu Senhor da glória, que nós possamos andar despertos, porque estamos caminhando para o fim. Ó, meu Deus, eu quero Te glorificar, Te exaltar, Te engrandecer. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor venha estar abençoando cada um que entrou aqui nesse vídeo, meu Senhor, que tem algo para pedir ao Senhor, colocou aqui no comentário, ou mesmo que não colocou, dê um like, compartilhou esse vídeo, as pessoas que assistiram até o final e que estão aqui, Senhor, sempre comigo, que o Senhor esteja derramando bênção sem medida na vida de cada uma delas, atendendo, Senhor, suas petições, e assim que o Senhor esteja assim atuando na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, o que eu te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e até o próximo vídeo.